E aí, pessoal, tudo bem? Retornando então agora com as questões 22 até a questão 30, né? Em uma viga sujeita a cargas transversais, a linha neutra corresponde aos pontos materiais da viga em que as tensões normais são nulas? Olha que interessante essa questão. Cargas transversais, cargas puramente transversais, são cargas que estão, tá? São cargas que estão paralelas à direção da área. A linha neutra corresponde aos pontos materiais da viga em que as tensões normais são nulas. Gente, é verdade isso aí, tá bom? Se há cargas puramente transversais, então não vai haver cargas na direção longitudinais que gerem tensões normais. Então, essas tensões normais, pessoal, elas só são geradas na direção longitudinal da peça. Então, realmente, essa questão está correta, corretíssima. Opa, coloquei errado, né? Deixa eu colocar aqui a borracha. Isso. É correto, né? Correto. Tá bom? Carregamentos axiais geram tensões normais nulas. Tá errado. Carregamento axial gera tensão normal com um valor qualquer, seja positivo ou negativo, depende da direção da força. Carregamentos transversais geram tensões cisalhantes máximas. Então, realmente está errado, porque ele já fala aqui no começo que carregamentos axiais geram tensões normais nulas. Então, está incorreto. Durante o ensaio de tração, a estricção ocorre após o ensaio atingir o limite de resistência. É verdade. Porque o que é o limite de resistência? Ele é o ápice da parábola no ensaio de tração. Não sei se eu deixei uma figura aqui. Não deixei. Mas na fase plástica, quando nós chegamos no ápice, no ponto máximo do ensaio de tração, depois desse ponto, o corpo de prova tende a perder seção transversal. E aí é onde acontece o que a gente chama de estricção, que é um formato de taça do corpo de prova, quando você está com a carga sendo aplicada. E com isso nós temos um aceleramento, né? Uma aceleração, aliás, na deformação do material. Então, está correto. Tá bom, pessoal? Tá? Materiais frágeis como as cerâmicas podem romper de forma brusca. Correto. E sem deformação perceptível. Pessoal, está correta essa alternativa porque a deformação em materiais cerâmicos ela é ou mínima, muito pequena, ou ela é quase nula. Porque são materiais frágeis. Os materiais frágeis têm como característica uma deformação que não é visível, não há como você estimar. É o caso das cerâmicas, das porcelanas, dos vidros, né? Do concreto, aliás, desses materiais, até o ferro fundido pode acontecer isso. Então, esses materiais eles têm por característica uma deformação nula, ou seja, não é visível, você não consegue perceber. E aí, para esses casos, é recomendado você fazer outros ensaios. Por exemplo, um ensaio de Charpy, tá? Para que você possa visualizar, ter uma ideia da energia de deformação, né, desses materiais. Durante a flexão ou dobramento de uma peça, considera-se que a linha neutra não sofre deformação. Bom, vamos ver o que é flexão. Flexão é isso aqui, né? Você tentar dobrar, flexionar a peça. Todo o material, aliás, todo o elemento mecânico, né? Ele tem uma linha em seu centro imaginária que a gente chama de linha neutra. E quando você executa a flexão em uma peça, olha o que acontece. As fibras externas tendem a ser tracionadas, enquanto as fibras internas tendem a ser comprimidas. Então, essa linha neutra que ela pertence ao ponto exato central da peça, ela não sofre nenhum tipo de deformação, nem de tração e nem de compressão. Então, eu esqueci de colocar aqui correto, aqui também é correto. Essa questão também está correta, tá bom, pessoal? Porque a linha neutra, ela percorre o ponto central da peça, né? Durante o ensaio de tração, pode-se considerar o fim do regime elástico. Marca também o fim do limite de proporcionalidade, onde a carga deixa de ser proporcional. Olha o que ele está falando, que o fim do regime elástico marca também
o fim do limite de proporcionalidade. Pessoal, não é verdade isso aí, sabe por quê? Porque o limite de proporcionalidade, ele acontece um pouco mais à frente, onde há uma oscilação no gráfico tensão-deformação, tá? E essa oscilação ela é um pouco mais à direita da deformação. Alguns livros, por exemplo, livros de ensaio mecânico, como o Sérgio Augusto de Souza, ele defende que esse limite de proporcionalidade corresponde a 0,1% da deformação. Então, não é no mesmo ponto. Termina o regime elástico, aí depois vem uma oscilação, aí depois vem o limite de proporcionalidade. Aí segue para a fase elástica. Então, esses dois pontos não coincidem. Então, pessoal, está incorreto, né? O módulo de elasticidade, o módulo de Young, que é o E, depende do material que está sendo submetido à deformação. Correto? Olha, se cada material tiver um limite elástico, quer dizer, cada material vai ter uma inclinação no diagrama tensão-deformação, então esse módulo de elasticidade, que é determinado através dessa inclinação da reta, ele é diferente para cada um dos materiais. Após a fase elástica, o escoamento caracteriza-se por uma deformação permanente do material, sem que haja aumento de carga, mas com aumento da velocidade de deformação. Após a fase elástica, o escoamento caracteriza por uma deformação permanente. Gente, está errado. Isso está correto. Depois da fase elástica vem a deformação plástica, que é a deformação permanente. Sem que haja um aumento da carga, está errado. Sabe por quê? Porque antes de você atingir o limite de resistência, que é o ponto mais alto do diagrama tensão-deformação, há um aumento da carga. Tá? E a deformação também acontece. Então, por isso que ela está incorreta. Sabe aonde que acontece isso que ele está afirmando na questão 29? É quando você atinge o limite de resistência lá em cima. Ali vai ter uma estabilização da carga, mas vai acontecer uma deformação do corpo de prova. Então, somente no limite de resistência. Então, essa questão está incorreta. Vamos para a questão 30. O encruamento é o endurecimento causado pela quebra dos grãos que compõem o material quando deformado a frio? Correto, é verdade. Quando você bate bastante no material a frio, né, você acontece um nível de deformação desse material dentro dos seus grãos. Pode acontecer duas coisas. Primeiro, pode acontecer uma quebra desses grãos dentro do material. Pode acontecer também uma redução dos espaços vazios entre esses grãos. Então pode acontecer uma acomodação desses grãos dentro do material. E aí a gente chega num limite de deformação máximo. Quer dizer, não dá para acontecer mais deformação. Então é por isso que a gente chama essa etapa de encruamento, tá bom? Existem outros tratamentos térmicos que podem reduzir o nível de encruamento. E depois você pode realizar novamente o processo de deformação. Eu não falei, mas esse processo de deformação progressiva ou intermitente pode acontecer no processo de forjamento, tá? Então, pessoal, a gente vai para a questão 31 na próxima videoaula, tá bom, gente?